Você está vivendo para agradar ou para ser feliz? Quantas vezes você já fez algo só para agradar alguém? Ou talvez, quantas decisões você tomou, mesmo sabendo que não eram as melhores para você, mas só para evitar aquele olhar de desaprovação? A verdade é que muitos de nós vivemos nessa busca constante pela aprovação dos outros, sem perceber que isso pode nos afastar do que realmente importa, que é a nossa própria felicidade e autenticidade. Hoje, eu quero compartilhar com você algo que mudou a minha forma de ver a vida e que acredito que pode te ajudar um pouquinho também. É a coragem de não agradar. Sejam bem-vindas ao Loba Digital. Eu sou Danusa Machado e sou uma mulher assumidamente 40 a mais. E que você também possa ser, e sem medo de ser julgada. A gente vai conversar como se estivéssemos sentadas aqui no chão da minha sala, bebendo um chá, um vinho, o que você quiser. E iremos falar de tudo que nos atravessa a alma sem precisar se esticar ou se espremer. Aqui somos do tamanho que quisermos, porque somos uma loba. Eu sei que é uma frase forte, né? A coragem de não agradar. Você está vivendo para os outros? Isso deixa a gente bem reflexiva, né? Sabe quando você se apega fazendo algo apenas para agradar alguém e, no fundo, sente que não é o que você queria fazer? Ou talvez você nem se lembre mais de quando foi a última vez que você tomou uma decisão só porque você queria. Mas deixa eu te falar, isso é mais comum do que você imagina. O livro A Coragem de Não Agradar, da autora Brené Brown, fala sobre como a busca incessante pela aprovação dos outros nos aprisiona e nos impede de sermos quem realmente somos. Essa verdadeira liberdade não está em agradar a todos, mas em viver de acordo com o que somos de verdade. A felicidade, segundo o livro, vem da coragem de ser quem você é, mesmo que isso signifique desagradar a alguns ao longo do caminho. E parando para refletir, a gente sabe que a gente vai desagradar algumas pessoas ao longo da nossa jornada. É impossível ficar só nesse mundo de servir. Vou fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo só para agradar a outra pessoa? E o que seria diferente na sua vida se você tivesse feito isso para si mesmo? Você vai ficar pensativa, eu sei. Mas é para isso mesmo que a gente está aqui. Não se esqueça que estamos sentadas aqui, como na nossa sala, conversando, batendo um papo. E não é para você entrar em uma ansiedade, e sim parar para analisar. Existe uma parte do livro muito importante, é uma lição, ela é bem poderosa, que se chama separação de tarefas. O que é seu e o que é dos outros. Pode soar até simples, né? Mas é um conceito que, quando aplicado, tem um poder enorme de transformação. Quantas vezes você acaba se responsabilizando por algo que não é sua tarefa? Ou se deixando consumir por algo que depende dos outros? Quando a gente começa a entender que nem tudo é nossa responsabilidade, ganhamos essa tal liberdade, né? E aprendemos a distinguir entre o que é nosso e o que é a tarefa do outro. Assim, conseguimos seguir de uma forma mais leve, sem essa pressão, sem essa ansiedade em cima de nós. Eu mesma já passei por isso. Eu me lembro de uma época em que eu me sentia sobrecarregada, tentando dar conta de tudo, até das expectativas de pessoas que, na verdade, nem esperavam isso de mim. Quando comecei a aplicar essa separação de tarefas, eu tive uma sensação de alívio avassaladora. Era como se eu tivesse tirado um peso enorme das minhas costas. E, de fato, tirei. Quais são essas tarefas que você tem assumido que não são suas? Como você pode começar a deixar essas responsabilidades para quem realmente lhe dizem respeito? A verdade, ela sempre será libertadora. E eu vou te fazer outra pergunta. Aqui a gente tem um monte de perguntas. Você tem vivido para si mesmo? Vamos imaginar um cenário aqui. E se você vivesse em um mundo onde a sua felicidade
não dependesse de agradar aos outros, onde suas decisões não fossem guiadas pelo medo de julgamento. Essa liberdade verdadeira de viver de acordo com o que você quer e sente, vem quando você começa a se validar para si mesmo. Não é sobre ser egoísta, mas sim sobre ser fiel ao seu próprio ser, sem medo de desagradar. Eu sei que no começo pode parecer um pouco assustador. Às vezes, temos medo de como os outros vão reagir, o que eles vão pensar, mas com o tempo, você percebe que os outros respeitam mais a sua autenticidade do que o esforço forçado de agradar o tempo todo que você tem. E você se sente mais leve e mais feliz. E se você pudesse tomar uma decisão agora, sem medo do que os outros pensariam de você, o que você faria? Como você começaria a se libertar dessa busca por aprovação? Começar essa transformação, não é fácil, mas é necessário começar agora. Eu sei que pode ser difícil mudar hábitos profundamente enraizados, especialmente quando estamos tão acostumados a viver em função dos outros. Mas a boa notícia é que cada passo, por menor que seja, já é uma vitória. E o desafio de hoje é simples. Comece a praticar a coragem de não agradar. Não significa ser rude ou indiferente, mas agir de acordo com o que você realmente quer. Eu sei, não é fácil, mas é libertador. E da próxima vez que você se encontrar em uma situação em que se sentir que está fazendo algo só para agradar, pergunte a si mesmo, pare, respire e faça a pergunta: isso é realmente o que eu quero fazer? E se for não, dê o primeiro passo para mudar. A vida não deve ser vivida para agradar os outros, mas para se agradar. Ao abraçar essa coragem de ser autêntico, você descobrirá um nível de felicidade, de conexão com quem você é realmente. Porque no fim, quem você é e o que você pensa importa muito mais do que a aprovação alheia. Mas agora me conta, qual será o seu primeiro passo em direção à liberdade de viver para si mesmo? Até o próximo episódio.